Olá pessoal, tudo jóia? Espero que sim. Bom, algumas semanas atrás eu vim aqui e falei sobre um assunto que trouxe bastante movimento aqui no canal, muitas pessoas perguntando e se interessando então pelo assunto, que foi sobre a visão monocular, um projeto de lei que estava tramitando no Congresso e que traria benefícios melhores, né, para essas pessoas portadoras desse problema. E é sobre isso que eu quero falar hoje novamente, porque essa semana a gente teve uma grande novidade aí acerca desse assunto. Vamos lá então? Pessoal, antes mesmo de a gente começar aí o conteúdo do vídeo, mais uma vez eu quero te pedir para poder vocês se inscreverem aí no canal e também apertarem aí o sininho para poder receberem as notificações dos próximos vídeos. A gente faz vídeo aqui todo dia. Também fazemos lives aí semanais para trazermos assuntos aí atuais com convidados e com isso a gente tenta atingir o máximo de pessoas possível para poder saberem dos seus direitos, tomarem conhecimento daquilo que eles têm direito e se informarem para que tenham uma vida mais justa, uma vida mais digna, ok? Então colabora com a gente, dá essa força, se inscreve aí, compartilha o vídeo. E desde já deixa o seu like aí pra gente poder alcançar esse pessoal, tá certo? Gente, é o seguinte, algumas semanas atrás eu vim aqui trazendo um vídeo, eu vou deixar aqui no card para vocês poderem voltar nele se quiserem, né? Sobre visão monocular e os direitos previdenciários e tributários que isso poderia gerar para essas pessoas que têm esse tipo de deficiência. Eu disse também que havia um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, que daria a condição de deficiente sensorial para essas pessoas. Esse projeto é um projeto de 2019, já tinha sido, quando eu fiz o vídeo anterior, já tinha passado pelo Senado e faltava aprovação pela Câmara dos Deputados, pela Câmara Federal. E aí, essa semana agora, primeira semana de março de 2021, esse projeto foi votado na Câmara e foi aprovado. Então, agora o projeto segue para a Presidência da República para ser, esperamos, né, que seja sancionado sem nenhuma restrição, sem nenhum veto. Bom, vamos aguardar aí o encaminhar das coisas para ver o que acontece, mas a tendência natural é que isso seja aprovado sim, e assim que for assinado, assim que virar lei, eu volto aqui e trago mais um vídeo para vocês, para explicar tudo, se houve alguma mudança, se não houve, mas a princípio nós esperamos e aguardamos aí ansiosos pela aprovação pela Presidência da República desse projeto de lei que passou tanto pelo Senado quanto pelo Congresso, como eu acabei de falar. Esse projeto prevê então a inclusão das pessoas portadoras de deficiência monocular, ou seja, em apenas um dos olhos, para a classificação de deficiente sensorial. Eu vou falar um pouco aqui o que é o deficiente monocular, como eu já tinha havido falado para vocês no vídeo anterior, mas só para poder completar alguma informação que ficou faltando, porque as informações principais estão de fato no vídeo anterior, tá certo? Então, veja bem, visão monocular são aquelas pessoas, ou deficientes de visão monocular, são aquelas pessoas que dispõem de 20% ou menos de acuidade visual em um dos olhos. Evidentemente que essa situação, essa condição, tem que ser medida e atestada por um profissional médico, oftalmológico, né, oftalmologista, para poder seguir isso para o INSS através da perícia, constatar então a deficiência da pessoa, do segurado. Essa deficiência, ela causa dificuldades extremas às pessoas, como por exemplo a dificuldade de medir a profundidade das coisas. Para vocês terem uma ideia, o Detran impede a concessão de carteira de habilitação para as pessoas com esse tipo de problema. Então, quando elas passam pelo exame médico, né, oftalmológico do Detran, se elas forem reprovadas por conta dessa situação, elas não estão habilitadas a dirigir carro comum, né? Isso eu não vou nem falar aí da categoria
de motoristas que pode ter acontecido um acidente ou qualquer coisa nesse sentido e a pessoa ficar sem condição de trabalhar. Mas existem outras várias atividades profissionais que esse tipo de deficiência atinge essas pessoas e faz com que elas se tornem inaptas para essas atividades. E aí, evidentemente, ou elas têm que se reabilitar para poder exercer uma outra atividade, ou então realmente se aposentarem porque não conseguem mais trabalhar. A questão da reabilitação, da readaptação para outro tipo de atividade é muito delicado a gente falar nisso, porque imagina bem uma pessoa que trabalhou a vida inteira numa atividade e ela já tem mais de 50, 60 anos e se adaptar um novo ofício a essa altura da vida é algo realmente bastante delicado, não é para qualquer pessoa. Não adianta a gente generalizar aqui e dizer que vai acontecer com facilidade, porque a gente sabe que isso não é verdade, a gente sabe que não acontece assim, então isso depende muito de pessoa para pessoa. Então se você que está me ouvindo aí agora é uma dessas pessoas e sabe do que eu estou falando, né, como por exemplo, a visão monocular, ela tira a visão periférica das pessoas, a visão lateral. Então existem vários ofícios que se tornam impossíveis de serem praticados. Muita gente olha para uma situação dessa ou entende esse tipo de situação como bobagem, como frescura, como uma coisa menor, mas só quem tem a deficiência sabe do que eu estou falando. E além disso, eu não vou entrar aqui nesse assunto especificamente, mas conheço pessoas que têm a questão da visão monocular e que não tem condição de comprar uma prótese, por exemplo, e aí tem que usar algum tipo de tapa-olho ou óculos com fundo escuro e naturalmente, mesmo que muitas pessoas achem que não, mas existe preconceito nesse tipo de situação e eu já vi isso acontecer com algumas pessoas e isso é um fato, não adianta a gente negar isso. Então, além de tudo, todas as dificuldades que a deficiência traz consigo, tem também essa questão social, né? A questão do preconceito aí que as pessoas enfrentam. A verdade é que o Poder Judiciário, os tribunais do nosso país, já vinham há algum tempo considerando, através de atestados e perícias médicas específicas, as pessoas com visão monocular, abaixo de 20% de acuidade visual em um dos olhos, como deficientes sensoriais e concedendo alguns benefícios para essas pessoas conforme as pessoas pediam. Mas a gente sabe que a desinformação é muito grande, muita gente acaba não sabendo desse tipo de coisa, muita gente acaba não tendo acesso a esse tipo de informação. Para vocês terem uma ideia, depois que eu publiquei o primeiro vídeo, muita gente me perguntou se já podia solicitar o benefício ou tinha que esperar a lei ser aprovada. E aí, curiosamente, essa semana, depois que a lei foi aprovada, muitas pessoas ainda estão me perguntando se podem pedir o benefício ou tem que esperar mais alguma coisa. Então, percebam como é difícil, no país que a gente vive hoje, a gente trazer informação importante, clara e concreta para as pessoas, porque a essa altura tem gente que precisa do benefício previdenciário, ou precisa de uma isenção no imposto de renda, ou precisa de uma isenção para poder adquirir um veículo para trabalhar, ou para se locomover, seja lá o que for, e não consegue, simplesmente não consegue. Imagina a oportunidade que alguns jovens que têm esse tipo de problema têm hoje, que poderiam estar prestando um concurso público, porque existe esse tipo de benefício, vou falar daqui a pouco, e que não sabem disso. E estão perdendo uma oportunidade porque simplesmente não têm acesso a esse tipo de informação. Bom, a dica importante que eu queria dar para vocês hoje são os benefícios que essa lei traz agora para essas pessoas. Como eu estava acabando de falar, os tribunais já vinham reconhecendo para quem procurava a justiça esses benefícios. Mas agora ficou ainda mais forte porque temos uma legislação específica que atinge, que inclui essas pessoas como deficientes sensoriais. Os benefícios que a lei prevê para quem é considerado deficiente monocular são os seguintes. Bom, primeiro, benefícios previdenciários, como, por exemplo, a aposentadoria por invalidez ou a aposentadoria do deficiente,
que é um pouco diferente da aposentadoria por invalidez. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo a diferença entre aposentadoria por invalidez e aposentadoria do deficiente. E em breve vou trazer um vídeo explicando detalhadamente isso aqui. Mas só para vocês entenderem, na aposentadoria por invalidez, a pessoa não pode retornar ao trabalho, ela fica impossibilitada de trabalhar. Já a aposentadoria do deficiente permite que essa pessoa receba a aposentadoria e esteja no mercado de trabalho, trabalhando, exercendo um ofício como PCD, por exemplo. E existem muitos casos que se encaixam nesse perfil, ok? Outro benefício que a pessoa pode ter é o auxílio-doença ou o auxílio-acidente, enfim. Para esses benefícios previdenciários que eu acabei de falar, o deficiente monocular precisa ter contribuído para o INSS em todos os casos. Mas também existe o LOAS, que é um benefício previdenciário para quem não contribuiu, para quem nunca contribuiu para o INSS e que privilegia alguns casos de doenças crônicas, como pode ser atestado, dependendo da situação de saúde de cada pessoa. O médico oftalmologista pode atestar que a doença que a pessoa tem, que levou até a deficiência monocular, advém de uma doença crônica. E nesse caso, a pessoa tem direito ao LOAS. Então, portanto, só recapitulando, os deficientes monoculares têm, a partir de agora, já tinham, na verdade, através da Justiça, a antecipação da aposentadoria do deficiente ou aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade. Outro benefício que essas pessoas têm direito é a reserva em concursos públicos. Isso mesmo, existe um número de vagas específicas para pessoas portadoras de deficiência ou pessoas com deficiências especiais, cada um tem uma nomenclatura aí, escolha a nomenclatura que melhor servir para você. Eu estou falando de pessoas portadoras de deficiência monocular, ok? Não estou preocupado agora com o rótulo que isso tem, estou preocupado agora com o direito que a pessoa tem e que não sabe, ok? Tem gente que vem aqui no canal para poder me corrigir, dizer, o nome não é esse, o nome é aquele, mas a minha preocupação não é saber o nome correto, a minha preocupação é fazer chegar às pessoas a informação correta, tá? O direito que elas têm, e é isso que me importa. Por fim, não menos importante, também essas pessoas têm direito à isenção de impostos, como imposto de renda, ICMS, IPI, IPVA na aquisição de veículos e IPTU também. E para isso a gente tem que fazer um requerimento, seja na Receita Federal, no caso do imposto de renda, seja na Receita Estadual, no caso do ICMS e no caso do IPVA, seja na Receita Municipal, no caso do IPTU. Muita gente tem dúvida sobre isso, como é que faz. Então, se você tem alguma dúvida, quer saber um pouco mais sobre esse assunto de isenção de impostos para aposentados ou para deficientes, deixa sua pergunta aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer em te orientar em relação a isso, tirar a sua dúvida, tá certo? Gente, então, esse é o nosso papo de hoje, o nosso assunto de hoje, e eu quero agradecer a você que ficou conosco até agora, pedir para você mais uma vez se inscrever no nosso canal, apertar aí o sininho para poder receber a notificação dos próximos vídeos. E se você quiser e puder, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, que tem esse problema que a gente falou aqui hoje. E se puder também, deixa um like aí pra gente, porque isso ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas e tomarem conhecimento dessa informação tão importante. Tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.